Começando mais um Trainingcast, hoje assunto muito sério e importante. Trouxemos uma especialista hoje, a Kedma, que é psicóloga, falando um tema muito sério, que é o quê? Depressão. Estamos no Setembro Amarelo, então a prevenção de suicídio está muito em evidência esse mês de setembro. Sim. E como é um assunto sério e importante para sim gerar uma saúde, tanto mental, né, quanto preservar o indivíduo fisicamente, Kedma, vamos enrolar esse assunto de maneira mais leve possível, apesar de ser muito sério. Num bate-papo aqui, que eu sei que você trabalha muito com pessoas que estão nessa situação. Sim. E tratar isso não deve ser fácil, deve ser um desafio imenso. E eu quero aprender um pouquinho com você para colocar no nosso dia a dia aqui na Training e também levar para o pessoal que está assistindo a gente aqui um conhecimento mais, como posso dizer, um pouco mais sofisticado em relação a esse assunto tão delicado. Legal. Bom, é um assunto realmente muito sério e nós somos o 5º país mais ansioso do mundo. E realmente, assim, a depressão, ela é um transtorno mental que ele vai afetar todas as áreas da vida do indivíduo. Inclusive, assim, e eu acho que esse é um ponto central, tá? A pessoa que ela está deprimida, e talvez essa seja a forma mais simples da gente conseguir identificar uma pessoa que está deprimida. É uma pessoa que ela não visualiza futuro. É uma pessoa que ela não consegue se projetar no futuro, falar sobre sonhos, sobre projetos, sobre desejos, vontades de algo, ela perde isso, tá? E então, assim, essa pessoa, ela não chegou nesse estado de repente, tá? Ela já vem com uma série de dificuldades que ela não está conseguindo lidar já há algum tempo, e depois, quando ela se percebe, ela já está apática, ela já não consegue mais ter essa perspectiva de futuro. Então, engajar ela em algo que é importante para a saúde dela, qualquer que seja, né, o objetivo, não vai fazer sentido, né? É como se ela já tivesse desistido de si, já tivesse desistido de realizar, de melhorar, ou de para quê, né? Realmente. Então, é um desafio, mas é muito importante, primeiro, que essa pessoa ela busque por ajuda profissional, tá? Então, aos primeiros sintomas ali de tanto faz, né? Aos primeiros sintomas ali de isolamento, de não querer, acho que essa característica também é bem marcada, de isolamento. As coisas que gostava de fazer antes não faz mais, ou tanto faz, se fizer ou não fizer, né? Então a pessoa ela começa a ficar mais reclusa, com menos contato social, ela também começa a perder os objetivos de vida. Então, cuidado, sinal aí de alerta, precisa de ajuda profissional essa pessoa. E geralmente, Kedma, essa pessoa ela procura de maneira espontânea ou ela tem alguma indicação familiar ou médica para poder procurar um especialista, um psicólogo, fazer uma terapia? Então, geralmente, essa pessoa, por conta própria, Dificilmente. é difícil. Imaginei. Às vezes, ela está com algum sintoma físico e ela busca um médico por alguma... porque também isso é importante, tá? Fazer a avaliação médica. Porque às vezes a pessoa está com sintomas de depressão, mas em decorrência da falta de algumas vitaminas, às pode vezes ser um falso. Isso. Um falso isso diagnóstico. mesmo. Então é importante consultar um médico, um endocrinologista, olhar como é que tá a tireoide direitinho, né? Alguns hormônios, fazer alguma reposição, que de repente esses sintomas de depressão também vão melhorar, tá? Então descartar dessas hipóteses, então a pessoa vai procurar um médico por quê? Porque às vezes ela está muito desanimada, às vezes ela tá sem energia, ou às vezes ela não está conseguindo dormir direito. Sim. Geralmente ela vai buscar por esses motivos. Daí acaba achando ou não
o diagnóstico. Aí entra aquela questão de que se é um médico mais generalista ou às vezes tem pouco treinamento em psicologia e psiquiatria, ele vai tratar o sintoma. Então, assim, você está com dificuldade para dormir, então toma isso. Ou, se você está com isso, então é isso. Então, assim, se esse profissional ele tiver um pouquinho de treinamento em psicologia ou psiquiatria, esse profissional vai, depois de descartar das hipóteses fisiológicas, vai entender que talvez esse seja um sintoma de saúde mental. Entendi. E vai encaminhar um psicólogo ou psiquiatra. E aí, às vezes, essa pessoa chega. Geralmente é esse caminho, né? Às vezes pode ser encaminhado por algum familiar que já não está aguentando mais ver a pessoa naquela situação. E, em alguns casos, com aquele último fiozinho ali, às vezes eles chegam falando, olha, eu sei que eu não estou legal, mas eu estou aqui, né? E às vezes nem conseguem direito traçar os objetivos, as metas para o processo terapêutico, né? E faz parte também, e a gente vai auxiliar ele nesse caminho. Mas essas geralmente são as formas que essa pessoa chega. Tá, e o tratamento, geralmente qual que é, Kedman? Tá. O tratamento hoje, padrão ouro, para a pessoa com transtorno de depressão e ansiedade também, e a maior parte, né, dos transtornos aí, atualmente, é com a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, né, que a fala? TCC, isso mesmo. Que é uma terapia que tem maior evidência científica em termos de eficácia no tratamento da maior parte dos transtornos de ansiedade. É uma terapia que ela é mais prática e ela passou por diversos ensaios randomizados para conseguir se provar ser eficaz no tratamento da depressão. E, basicamente, como que acontece dentro do tratamento? Tá. Então, essa pessoa vai conhecer um pouco mais sobre o transtorno, sobre o que ela está sentindo, ela vai entender quais são as principais distorções que ela tem, cognitivos, né? Erros de pensamento. A TCC vai ajudar a pessoa a fazer... Ela vai trabalhar em duas frentes, né? Ela vai trabalhar o cognitivo e o comportamental, e isso vai melhorar o humor dela. Então, ela vai trabalhar basicamente na maneira que essa pessoa pensa, em mudar a forma que essa pessoa pensa, e também mudar os seus comportamentos, porque isso vai melhorar o humor dela, tá? Porque esses três andam juntos, né? O pensamento, o comportamento e a emoção. Eles são uma engrenagem que se a gente mexe com um, a gente também afeta o outro e assim vai. Então, na terapia, a gente vai trabalhar os pensamentos dessa pessoa e também, e isso aqui muito, tá? Acho que é o principal. É o que faz a diferença. É o que faz a diferença. A ativação comportamental. É ativar aos poucos e de maneira gradativa o comportamento dessa pessoa. Coisa simples, tá, Flávio? Às vezes as pessoas pensam, ai, nossa, vai ser grande. Não, vai ser de repente, olha, eu vou levantar todos os dias. E tá aí um mito, né? Também as pessoas pensam que quem tá deprimido geralmente tá deitado na cama. E não às vezes a pessoa tá trabalhando do seu lado. Todos os dias. E tá lá, firme e forte, tá porque lá, precisa. Firme e forte, porque precisa. Mas a pessoa tá deprimida. Então, isso é um mito, de que a pessoa vai estar na cama. Mas, em alguns casos, quando a pessoa está nessa situação, só tem vontade de dormir, sabe? Aquilo lá. É bem assim. Esse desânimo, essa falta de energia, essa apatia. Então, a primeira coisa ali na ativação comportamental vai ser começar olha, nós vamos levantar, de repente, todos os dias, vamos se comprometer a levantar e, sei lá, abrir a janela. Vamos muito simples mesmo. Nos comprometer a levantar todo dia, sei lá. Escovar os dentes. Escovar os dentes, tomar banho todos os dias. Eu me lembro de que metas da terapia, com uma paciente deprimida uma vez, foi a gente começar a tomar banho, de repente, um dia sim, um dia não, a cada 2 dias, e depois ir diminuindo a frequência.
Então, é começar a ativar o comportamento dessa pessoa, de repente com os cuidados com a casa, porque a pessoa fica... Ela não é frescura, Flávio. Não, eu sei que não. A pessoa, ela não tem energia. Não consegue. Ela não tem energia. Ela sofre de uma baixa de energia e por isso daí a importância de procurar também a ajuda do psiquiatra. Porque a intervenção medicamentosa vai auxiliar na regulação, né, hormonal desses ali. hormônios. Porque a pessoa ela tem uma baixa de energia real, não é preguiça. Ela tem um esgotamento muito rápido dessa energia. Então, a gente vai começar a engajar ela nos cuidados com a casa, aos poucos e muito gradativamente. Então, o tratamento para depressão... E aí vai passar pelos exercícios físicos também, depois um pouquinho mais para frente. Acho que seria uma segunda ou terceira etapa do processo. Isso. Então, a primeira etapa vai ser as coisas bem básicas do dia a dia mesmo ali. E aí, claro, vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes, a pessoa já está no trabalho. Ela já está trabalhando. Então, por estar trabalhando, às vezes ela já tem que tomar banho, às vezes ela já tem que escovar os dentes. A gente vai entender a partir de onde que essa pessoa está. E aí, a partir dali em diante, a gente vai traçando... Coloca os novos comportamentos. Metas bem realistas, baixas, né? E a gente vai corrigindo rotas, coisas que sabotaram o processo, talvez pensamentos que acabaram prejudicando que ela conseguisse realizar aquela tarefa que foi passada durante a semana. A gente vai ajustando rota e, aos poucos, conforme essa pessoa vai retomando essas atividades, ela também vai percebendo uma melhora no humor dela, tá? Então, basicamente, a terapia TCC para a depressão, ela vai ser essa que vai caminhar junto aí com a psiquiatria. Com o psiquiatra, a gente vai trocar bastante figurinha com relação ao caso. Então, eu vejo, né, numa sequência lógica que o psicólogo ele é importantíssimo na terapia semanal, talvez mais do que semanal. 2 vezes, 3 vezes por semana. É uma vez por semana. Geralmente é o suficiente. Isso é o que a gente preconiza. É a base, uma vez por semana. Porém, se for um caso mais grave, assim, de repente a pessoa tem ideação suicida, então é outro mito, todo deprimido pensa em matar. Não, nem todo deprimido pensa em matar, tá? Mas sim, isso pode acontecer no transtorno. Mas não é só na depressão. Outros transtornos também podem ter ideação suicida. Sim. Então, se a pessoa tem uma ideação suicida, se a pessoa não tem uma rede de apoio e tudo mais, em alguns casos a gente avalia que é importante o acompanhamento pelo menos 2 vezes por semana. Tá. Mas acontece, geralmente, semanal. Tá? Quinzenal, pelo menos na TCC, a gente trabalha dessa forma. Quinzenal, quando o paciente ele já alcançou pelo menos parte ali dos objetivos, das metas que a gente traça lá no começo, e ele já está conseguindo caminhar um pouco mais sozinho, então a gente vai testar o quanto que ele está conseguindo superar os desafios do dia a dia, aí a gente vai espaçando as sessões. Entendi. Tá? Mas, inicialmente, vai ser semanal. Semanal. E tem casos tão específicos, mas uma pergunta antes dos casos específicos. Tá. Eu sempre tive uma dúvida muito grande em relação a pessoa estar deprimida por algum motivo e ter depressão. Tem diferença? Pessoa deprimida, por exemplo, falecer um parente, a pessoa vai ficar triste, né? Vai ficar meio sem sentido ali por 1 dia, 2 dias, por muito próxima. Isso a pessoa está deprimida? Não. Não. O que é, então? Não. A pessoa... É porque é muito comum, né? No dia a dia caiu na linguagem popular, né? Tá. Eu tô deprimido hoje. A gente ouve muito isso. Mas não. A pessoa com transtorno de ansiedade, isso é um transtorno mental. E ele pode ter sido desencadeado, sim, por alguma questão difícil na vida da pessoa, pode ser um luto e tudo mais, mas não necessariamente. Tá. Às vezes não aconteceu nada. Abre aspas aí. Nada e a pessoa está deprimida. Então, se a pessoa
está passando por um luto, é natural que ela tenha muita tristeza, que ela sinta essa apatia, falta de energia e tudo mais. É natural que ela tenha. Agora, se isso der 6 meses, se isso der 2 anos, e isso não passa daí nunca, sim, essa deprimida. né? Aí a gente precisa avaliar, porque pode ser que ela tenha desenvolvido um transtorno. Então, falar que a pessoa está deprimida, se ela teve um evento na vida dela que deixou ela apática... Abatida? Não. Não é o termo certo. Caracteriza... Não caracteriza. É tristeza mesmo. Isso. Só tá triste. Tá triste hoje, tá meio desmotivado, tá meio preguiça. Mas deprimida não. Deprimida é de depressão. Não. Deprimida é de depressão. Uma pessoa que tem o transtorno de depressão, que tem os critérios, todos os critérios diagnósticos para isso. Então, não caracteriza, não. Se é explicado por uma outra coisa, entendeu? Tá. E você chegou a ver, falamos sobre no outro episódio, a gente falou sobre um vídeo que viralizou. Sobre a menina na academia, estava acima do peso, pegou um aparelho que estava sendo conjugado por outra pessoa e deu confusão. Recentemente também, apareceu um vídeo na internet sobre uma pessoa que ia pular da ponte e o Bon Jovi viu e salvou a pessoa. Você chegou a ver esse vídeo? Vi. Que fantástico, né? Graças a Deus. Acho que nada é por acaso. Sim. Mas o que leva a uma situação tão extrema? Que a gente você fala com uma dor no coração, que você deve escutar isso todos os dias. Meu Deus. Eu admiro muito, sabia? Quem trabalha com psicologia. Admiro demais, porque eu sei o quanto deve ser desafiador e a responsabilidade que é isso. Uma responsabilidade que eu não imagino. Juro por Deus. Acho que nenhuma área da saúde tem tanta responsabilidade quanto a psicologia. Realmente. É um trabalho delicado, né? É um trabalho bem técnico, exige toda uma expertise para conseguir conduzir esses casos. Eu vi o vídeo, achei incrível também. E, olha, o que leva exatamente a pessoa é bem individual, na verdade, mas a pessoa ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com o sofrimento. Ok? E a verdade é que esses casos são muito mais comuns do que a gente imagina. Sim. Tá? Eu vou dividir com você uma coisa que eu acho que muitas pessoas não têm ciência disso, mas isso é bem real, e quando eu conto, as pessoas falam, cara, nunca tinha pensado nisso. Os acidentes de trânsito. A grande parte dos acidentes de trânsito são suicídio. As pessoas nunca vão saber dizer se foi foi por causa de uma falha mecânica ou de um erro humano. É muito comum que a gente atenda casos em que a pessoa ela pensa em se suicidar jogando o carro debaixo de um caminhão. E ela não vai falar, ela não vai dizer isso para ninguém, para a família, e só vai chegar a notícia, né? Que o carro bateu, ou que muitas vezes a pessoa, nossa, foi atropelada, ela se colocou na pista, ela se colocou em risco. Tá? Mas por que disso? Por que no acidente de trânsito? Porque quem se suicida também abre um buraco no coração da família também, né? Que se culpa e tudo mais. Eles sabem disso. E eles não querem fazer a família sofrer. Então, eles forjam ali, simulam uma situação que, na cabeça deles, pode trazer menos sofrimento para a família do que souber que ele ali desistiu da vida. Não tinha a mínima noção, nunca tinha pensado nisso na minha vida. Sim. De verdade, nunca tinha pensado. Sim. E a gente escuta isso, e assim, são 3 níveis, tá, Flávio? Tá. A pessoa com ideação suicida. E o nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1, a pessoa pensa em morrer. Mas uma intervenção ali, psicológica, né, nesse nível 1, vai fazer a pessoa
a gente vai trabalhar para ali, né, a TCC ali na mudança do comportamento, do pensamento ali dessa pessoa, das emoções, conseguir fazer ela declinar dessa ideia. Tem muito sucesso nessa fase. Tem muito sucesso, tem mais sucesso, porque é uma intervenção precoce ali no nível 1. Nós temos o nível 2, a pessoa que pensa e a pessoa que planeja. Ela não só pensa, mas ela já tem algum tipo de planejamento. Sim. Já sabe como que seria. Aí a intervenção vai ser com os pensamentos ali, mas também, nesses casos, nós somos autorizados, né, a quebra do sigilo profissional, com um risco à vida, né? Sim. Enfim, mas tudo isso comunicado ao paciente, tudo ele tem neurociência, a gente traz a rede de apoio. Que pode ser a família, às vezes não é a família que vai ser essa rede de apoio, às vezes essa rede de apoio vai ser uma outra pessoa, outras pessoas, e a gente vai montar isso com esse paciente no segundo estágio de planejamento. No terceiro estágio, a pessoa pensa, a pessoa planeja, mas ela já tem uma data. Tá. E geralmente são coisas bem marcantes. Então vai ser, por exemplo, um Natal, um aniversário, ou durante as férias, num local específico. Esses casos, assim, é um pouco mais delicado, porque a pessoa ela tomou uma decisão. E a gente luta para prolongar o máximo que a gente puder essa decisão, segurando essa pessoa. E realmente ali a gente vai contar com a rede de apoio, a gente vai contar com... Vai fazer a intervenção e tem toda uma... né? Então, por exemplo, essa pessoa que pretende, vamos supor, simular um acidente de trânsito, geralmente ela está no nível 3. Né? E aí a gente vai chamar a rede de apoio, a gente vai fazer um plano de ação para tentar conter isso, junto também com o psiquiatra e tudo mais. Né? Deve ser bem desafiador. Uma fase bem difícil, complicada e preocupante, né? Porque é um ser humano que você cuida, então você deve ter muito medo de... Não sei, não consigo entender. Não consigo Mas, entender. ao mesmo tempo, aí a gente tem que trabalhar também as nossas questões, Sim. né? Fazer terapia também. Fazer essa terapia de perder, às vezes, dessa pessoa, realmente. Sim. É muito desafiador, mas um trabalho muito importante, né? Muito necessário. Eu me lembro de quando eu trabalhava numa indústria farmacêutica, e ainda como estagiária, né, mas estudante de psicologia, eu atendi as ligações e uma vez uma pessoa ligou para pedir informações do medicamento, né? Era um antidepressivo. E ela pediu uma informação, olha, eu não vou me lembrar, isso faz muitos anos, qual era a informação exata que ela pediu, eu não sei se foi... esse remédio ele dá um efeito X, assim, né? Só que a voz, o tom de voz e tudo mais me levantou uma suspeita ali, né? E na época eu alardeei todo o departamento. Meu Deus do céu. Não era nem o procedimento, mas ligar de volta, né? Para a mulher entender, nossa, mas, né? O que está acontecendo e tal. E assim, aí chamamos também uma pessoa que na época eu era estagiária, né? Chamamos um profissional que era de outra área lá, que era de saúde mental, e ele foi falar com ela. E ele foi ali conduzindo a conversa, e, assim, era uma mulher que ela já tinha decidido. Nível 3. Ela já estava no nível 3 e ela ia se suicidar. E ela já estava com tudo pronto em casa na hora que a gente ligou. E aí, com muito custo ali, aquele profissional era um psiquiatra, conseguiu convencê-la de passar o contato do psiquiatra dela. E a gente conseguiu ligar para ele, informar e acionar a família, né, o pessoal que acompanhava ela. Então,
Então, depois de toda essa conversa que a gente teve agora, dessa história que você contou, eu te admiro mais ainda. Porque você é estagiária, você viu a bucha que você estava entrando e você entrou de cabeça. Então, vou comprar. Então Não você te admiro comprar. mais ainda, Kedma. Obrigada. Tem um telefone que pode ligar quando tá com... Aliás, é fundamental que ali, na hora do desespero, você pode ligar para o 188, que é o Centro de Valorização à Vida. 188. 188. Terão pessoas lá treinadas para poder te acolher, te ouvir, te orientar. Tá? Então, esse é o número, assim, se eu fosse dizer... Mais importante. No momento do desespero, o que eu posso fazer? Claro, se você já estiver em acompanhamento... Falar com o psicólogo. Entrar em contato com o seu psicólogo ou seu psiquiatra. E também... se você já tiver em acompanhamento psicológico, já vai ter um plano de segurança lá para você. Então, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Mas se você não tiver em acompanhamento, entre em contato com a CVV, que você vai obter ajuda e orientação. 188. 188. Legal. Mas nós temos também os CAPs, né? Que tem o pronto-socorro em saúde mental. Então, se a gente for pensar em termos de SUS, atendimento... gratuito, a pessoa pode procurar o CAPS da sua cidade, os CAPS 3 que tem atendimento 24 horas. Olha só. Para que tenha um psiquiatra lá que vai poder receber essa pessoa e ela pode chegar lá e ser atendida ali, receber os cuidados principais ali, iniciais. Principais, tá bom? Às vezes, se a pessoa já tem o seu convênio médico, de repente vai ter ali um hospital ali que faça esse pronto-socorro em saúde mental também, tá? Mas, em todo caso, primeira coisa ali está acontecendo, desespero pode, 188 é o... Vai ajudar. Legal. Kedma, muito legal o papo. Uma pergunta só relacionada a exercício. Quando que o exercício entra na TCC, nos seus tratamentos, geralmente? Geralmente. Olha, entra quando a gente já tiver apagado o incêndio, né? Sim. Apagado o incêndio, que eu falo assim, de eliminar os comportamentos de risco primeiro, né? Deixando a vida da pessoa um pouquinho mais funcional, ajeitando a rotina dela, organizando geralmente ali os horários, né? Então, depois de fazer isso, a gente consegue visualizar aonde que vai se encaixar, aonde que vai se encaixar ali, né? Mas precisa fazer o básico primeiro, porque às vezes... Higiene pessoal, levantar da cama, fazer o trabalho, essas coisas. Fazer o trabalho, né? Retomar, às vezes, o trabalho e tudo mais, outras coisas estarem caminhando assim. Sim. Aí a gente vai entrar com o exercício. Mas não vai ter como não passar por ele. Isso é fato. Tem que fazer... É uma recomendação para o tratamento. É uma recomendação porque a gente vai ativar ali uma série de hormônios ali. Sim. Que vão, assim, ser essenciais para a melhora dessa pessoa, né? Eu sei que, às vezes, até quem escuta fala, ai, não... Não, mas é importante. Mas, assim, é uma coisa que, se a pessoa está num tratamento, num acompanhamento psicológico, não precisa se preocupar, que não é assim, chegar com os dois pés no peito, sabe? Não é assim. Eu sei que não. É uma coisa que a pessoa, ela já está conquistando outras coisas. Então, ela começou a ganhar mais autoconfiança. Então, ela já conquistou algumas coisas. Então, ela já está entendendo que, ok, eu consigo fazer algumas coisas para melhorar. Isso está no meu controle. Então, ela já vai estar um pouquinho mais autoconfiante. Então, de repente, possa ser que nesse momento, para quem está aí, não faça muito sentido. Não faz muito sentido. Do tipo, eu não vou conseguir isso. Mas é que ainda não é nesse momento. Talvez vai ter um momento. Vai ser um segundo momento. E eu garanto que vai ser importante, porque, Kedma, assim, são casos bem específicos que a gente tem, assim, que a gente
ao longo dos anos e são casos específicos, eu não falo. Então, é que nem o seu contato com seus pacientes, eu não falo. Sim. Não falo. Então é muito reservado em relação às informações. Né? Mas a melhora que tem na condição física e psicológica e comportamental e social, cara, é absurda. É absurda. Se chega nesse nível, vá. Se tiver recomendação médica, psicológica, vai fazer exercício, porque toda a prática, todos esses anos que eu atendo, muda a vida da pessoa, se ela consegue aderir. Isso é verdade. E às vezes tem uma dificuldade. Olha lá, tenta, daí para, daí volta. Mas é muito legal que a pessoa ela é persistente nesse ponto. Quando ela está bem assistida, ela é persistente. Exatamente. Ela fala, não estou conseguindo, mas eu vou tentar de novo e vou tentar de novo. Chega uma hora que engrena. Isso. E quando engrena, muda a vida. Sim, Flávio, eu posso ser vulnerável aqui só de dizer uma coisa? Eu só consigo estar aqui hoje porque eu tive que vencer a depressão lá atrás. Né? Então, assim, às vezes as pessoas elas tentam, não, eu vou fazer exercício, fazer muita coisa. Quando, na verdade, ela primeiro precisa tratar o transtorno ali, começar o tratamento do transtorno, para que isso acompanhe. Porque, às vezes, ela quer ir sozinha na força do braço dela, só que ela está doente. Não consegue. Ela não vai dar conta, entende? Então, eu tive depressão, né? Porque eu sou ser humano também, né? Então, lá atrás, coisas que aconteceram na minha vida lá atrás, eu fiquei deprimida por um período de tempo também, ali na depressão pós-parto e tudo mais. Que é muito comum. Que é muito comum. E precisei de ajuda, passei pelo tratamento, consegui me restabelecer. Ali. E aí agora tenho a confiança de poder estar aqui. E, cara, e como é legal te ver treinando. E poder ajudar outras pessoas também, como eu venho ajudando. É legal ver a Kedma treinando. Ela vem feliz, treina bem. Cara, a gente bate um papo, muitas vezes a gente bate um papo, tem ideias muito boas. Cara, é demais. E que bom, parabéns, eu não sabia, tá? Você não tinha falado. Então, tô sabendo agora na conversa. E eu fico feliz duplamente porque você trouxe um conhecimento da sua especialidade. Para mim é impagável, essa experiência é impagável. Aprendi muito com você nesse episódio. E você relatar que superou, é um ponto de expectativa para as pessoas que estão. Porque fala, nossa, ela estava e ela está fazendo tudo para reverter, e fez tudo para reverter e está num processo de crescimento pessoal aí, tanto profissional, você cuida de muita gente, mas também na parte de cuidados pessoais que está treinando. Também. Recentemente, faz uns 2 meses já, você está aqui treinando? Nós estamos em setembro, estamos no 3º mês. 3º mês aí. E passa assim, daqui a pouco fala assim, nossa, Kedma, faz 2 anos que tá treinando lá. E é assim, e tem que ser assim, né? Natural, gradativo. Kedma, muito obrigado por tudo, por esse papo, por essa conversa. Vamos marcar mais. Tá bom. Tá? Porque eu gostei muito de gravar com você. O Bruno gostou também, pelo que eu vi. Bastante. O Bruno é o nosso diretor aqui, ele manda em tudo. E foi bem legal mesmo. Eu fiquei bem feliz desse bate-papo. Obrigado. Imagina. Por tudo, viu? Eu agradeço o convite. E você falar de um tema tão importante como esse. Não, um tema... Tá bom? Desse espaço aqui. Bem importante de comentar, que a gente não vê tanto, né? Bons conteúdos em si, não. A gente vê mais coisas superficiais. E nesse tempo que a gente teve aqui, acho que deu para conversar e colocar alguns pingos nos is. Inclusive que eu não sabia alguns termos e aprendi com você. Obrigado. Legal. Boa. Pessoal, valeu. Até a próxima. Lembrando que qualquer caso específico tiver precisando de ajuda, 188, aprendi com a Kedma. Liguem. Isso. E deixem nos comentários alguma pergunta que vocês queiram deixar para a Kedma ou para mim também. A gente vai estar muito feliz em responder. Eu vou falar para a Kedma responder mesmo, tá? Então fica tranquilo. Vou passar para ela, que ela é especialista no assunto. E até o próximo episódio. Valeu!